Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, renovados aí com essas férias, tá? E antes de falar sobre o assunto de hoje, né, eu gostaria de comentar que, não sei quem ficou sabendo, eu fiquei hospitalizado 4 dias nessas férias, mas agora estou melhor, não foi a Covid, me recuperando aí em casa, tá? E gostaria de agradecer aqueles que ficaram sabendo, que mandaram mensagens, né, oraram por mim. E nesse tempo que eu estive no hospital, né, eu recebi uma mensagem, né, uma palavra, que eu gostaria de refletir junto com você. Está lá em 2 Coríntios 12:10, Paulo deixa uma frase lá que diz assim: quando estou fraco, aí sou forte. E foi isso que eu senti nesses dias estando hospitalizado. A gente fica fragilizado, dependente de um monte de gente, né, da equipe médica, equipe de enfermagem, dependente das pessoas, né, e é tão bom isso porque a gente vê que, ou a gente percebe que não é nada mesmo, né, que depende das pessoas. Então, a gente depende de Deus, busca Deus em oração, depende das pessoas que estão orando, intercedendo pela gente. Então aí a gente começa a ser fortalecido, né, renovar as nossas forças através, né, do contato aí com Deus e através de pessoas que trazem mensagens e palavras de encorajamento, né? Então gostaria de dizer para você, se de repente está passando um momento difícil na tua vida, né, busque a Deus, né, que ele nesse momento que às vezes a gente se sente bem fraco, né, aí Deus vai te fazer forte, tá bom? Era isso. E agora retornando, né, às nossos assuntos, o conteúdo, a gente vai falar agora no segundo bimestre sobre a República da Espada. Esse é o primeiro conteúdo que nós temos, né? A gente já viu, já tinha falado sobre a proclamação da República e logo após a proclamação da República, então nós temos esse período aí que se chama República da Espada. Vamos lá? Então esse período é o período onde que o Brasil foi governado pelos militares, né? Então ela foi marcada por uma instabilidade política e econômica, e o Brasil já vinha aí de um processo difícil, complicado, né? E então foi um período dessa instabilidade e também assim de uma incógnita, né, uma disputa de saber qual regime que ia ser implantado no Brasil. Então os militares queriam um regime mais centralizador, né, como é característica do militarismo, e os civis queriam mais federalista, né, que cada federação, as províncias na época pudessem ter aí autonomia, certo? República da Espada, então, por quê? Né? Por causa dos marechais e os militares, então nós temos a figura de dois marechais, que é o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. E para iniciar, né, essa transição do tempo do Império para a República, então tivemos aí um governo provisório de 1889 a 1891 com, né, o Marechal Deodoro no comando desse governo provisório. Então, sobre o governo provisório, nós temos aí principalmente algumas medidas urgentes. Então, banimento da família imperial, claro, né? Então o rompimento de tudo aquilo que era do império, então o banimento da família imperial, a implantação do federalismo, né? Então a ideia dos estados aí da federação, então se transformaram as antigas províncias em estados. A abolição do Senado vitalício, então o Senado deveria ser eleito e não ser vitalício. A
extinção do Conselho de Estado, o reconhecimento das dívidas então do Império, principalmente com os bancos ingleses, a grande naturalização, que seria aquelas pessoas que não eram brasileiros, nascidos aqui, mas poderiam, então, todos aqueles que quisessem ser naturalizado brasileiro, né? E a separação da igreja e Estado, aquilo que a gente chama de Estado laico, onde a igreja ela não tem, não é ligado ao Estado, então o Estado ele tem sua liderança, a igreja sua liderança também independentes. A instituição do casamento civil, até então não tinha, e a convocação de Assembleia Constituinte para formar uma Constituição para o Brasil. Certo? Então, temos agora aí o chamado encilhamento e a Constituição de 1891. Então, o ministro da Fazenda era o Rui Barbosa e ele adotou aí uma política emissionista. Então o Brasil estava com grande déficit e foi aumentando, porque o Brasil dependia de exportar muita coisa, e ele fez a injeção, aí, emissão de muita moeda para tentar alavancar a indústria, mas esse teve aí um desfecho terrível, que foi a desvalorização da moeda e a inflação. Então ficou conhecido, né, essa política aí de Rui Barbosa como encilhamento. Então a ideia de que era um jogo, né, uma aposta como era a aposta em cavalos. Então o encilhamento vem aí do momento onde que, o pessoal antes ali de uma corrida de cavalos coloca celas nos cavalos e deixa eles prontos para a corrida, para apostar se ia dar certo. Então a ideia de especulação, algo assim que não deu certo, foi um jogo, foi, né, uma especulação que ele tentou fazer e não deu certo. Isso aconteceu o fracasso econômico e a substituição do ministro da Fazenda. Então, Deodoro também convoca aí a Assembleia Constituinte e em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Temos aí então a Constituinte, né, e a eleição do presidente, que primeiro foi Marechal Deodoro, por voto indireto. Os outros seriam por voto direto de 4 a 4 anos. Né? Quem poderia votar deixou-se aí de lado muita gente, só poderia votar alfabetizados. Então não poderiam votar quem não era alfabetizado, quer dizer, a maioria da população, não poderia votar mulheres, não poderiam votar pessoas que eram ligadas aí, em questões religiosas, né, padres, pessoas que estavam no monastério, né? Então muita gente ficou sem direito ao voto. Mas nessa primeira eleição indireta foi elegido o Deodoro da Fonseca para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice. Até então, até 1960, a eleição do presidente e do vice eram desvinculados. Então se votava para presidente e para vice-presidente. O governo do Marechal Deodoro sofreu muita crise, e uma das crises foi que ele determinou o afastamento aí dos presidentes dos estados que apoiaram, né, a chapa dele. Então criou um desgaste enorme, porque ele era centralizador e os presidentes, né, dos estados queriam, né, a questão da federação, e isso causou uma impopularidade e os efeitos, né, foram terríveis. Né? Teve a questão também econômica da inflação que a gente viu aí, e o Congresso também entrou aí nessa crise,
que ele limitou o poder, né, do presidente com a lei da responsabilidade. O que o presidente fez? Ele dissolveu o Congresso. Né? Então, quando a gente ouve hoje em dia aí essa questão, essa briga do nosso presidente com o Congresso, isso não é de hoje, desde a primeira lá, da eleição, né, do primeiro eleito lá na República, também houve toda essa confusão aí. A reação dos paulistas, né, com o apoio ao vice, né, eles reagiram apoiando o vice Floriano. E aconteceu que o Deodoro renunciou, né, dia 23 de novembro de 1891, alegando aí que estava doente, mas era também por causa do desgaste aí, da impopularidade que ele tinha. Como vimos, né, o Marechal Deodoro, então, ele renunciou e quem ficou no lugar dele, então, foi o vice, que tinha o apoio dos paulistas na época, e ele entrou no poder com a ideia de ficar aí, né, a legislação falava que ele ficaria 3 meses. Mas vemos que o governo dele foi de 1891 até 1894. Já falamos sobre essa questão aí dos 3 meses. Floriano enfrentou, né, no início já aí do seu mandato, a Revolução Federalista, que era aí duas alas lá no Rio Grande do Sul, os chamados chimangos ou pica-paus de um lado, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, que tinha aí o governo do estado, ele apoiava o Floriano Peixoto e era uma ala então positivista e centralizadora, queria, né, o poder nas mãos do presidente. E do outro lado, os Maragatos, que era o Partido Federalista, com um projeto mais liberal, onde, né, a ideia era descentralizar o poder para os estados. Chegaram a ocupar o Rio Grande, aqui o Paraná e Santa Catarina. Na verdade, eles só foram totalmente derrotados já lá em 1895 no governo de Prudente de Moraes. Mas temos aí no governo do Marechal Floriano Peixoto um total combate aos federalistas. Como já comentamos, né, o Marechal Floriano ele assumiu com a ideia de ficar 3 meses. Então a Constituinte, né, dizia que o vice-presidente ficaria 3 meses e convocaria novas eleições, mas ele não abriu mão aí do poder e ficou ali como presidente, mesmo sendo inconstitucional. Digamos aí um golpe aí, né, ficando no poder. A revolta armada, né? Essa revolta aí foi contra o Marechal Floriano, essa insatisfação com essa decisão dele ficar no poder. A Marinha se revoltou e posicionou 15 navios ali contra o Rio de Janeiro. Mas Floriano ordenou então ali uma repressão a esse pessoal e foi violentamente combatido esse movimento. Então ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, né? Porque ele lidava com essas revoltas, aí, com essas revoluções de uma forma, né, violenta. Com o fim do governo Floriano também terminou aí a chamada República da Espada e nós vamos agora falar, né, num próximo momento aí sobre a República Oligárquica, que é outro tempo na nossa história aí. Joia? Pessoal, vamos ao trabalho, né? Então temos alguns exercícios aí que seguem, exercício 11 a 17 da página 87, 18 a 21 da página 91 e os testes ali 1 a 10 das páginas 95 a 97. Até a nossa aula lá no Google Class. Abraço, beijo do prof.